Nós vamos conversar com o sociólogo Wagner Iglesias. Ele está conosco por telefone. Sociólogo, boa tarde, obrigado por nos atender. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a você, a todo o pessoal da Record News, a todos os telespectadores. Wagner, como é que nós devemos entender a figura de um ex-presidente, de um ex-vice-presidente da República que se destaca, não por assumir o lugar do titular, mas por ter esse brilho próprio, esse toque no coração do brasileiro em relação à luta contra uma doença que mata anualmente centenas, se não milhares de pessoas aqui no Brasil e que por ele foi enfrentada com tanta honra, hein? Tanta galhardia, tanta honra, tanta altivez. Eu acho que esse é um dos aspectos que mais se destaca na trajetória do José Alencar, mas uma série de outros aspectos na vida política dele e na vida pública são para se destacar. Eu acho que, em primeiro lugar, ele trouxe para a vida política uma certa informalidade, um jeito bonachão, um bom humor, que tornou a política, num certo sentido, mais próxima do homem do povo, do homem comum, ao se identificar com o José Alencar, como se identifica também com o Lula, como pessoas que estavam no poder. O José Alencar também tem um pouco aquilo do self-made man, do homem que se fez, surgiu de baixo e ascendeu na vida e colocou toda a sua experiência a serviço de uma causa pública. O José Alencar, de certa forma, personificou na trajetória dele o sonho brasileiro. Eu acho que ele teve também um papel muito importante, Eduardo, na campanha de 2002, como um avalista da candidatura do presidente Lula. Ele foi um dos primeiros grandes empresários desse país a apostar efetivamente na possibilidade de um governo Lula e ajudou a quebrar muitas resistências junto à classe empresarial, às elites econômicas. E, finalmente, o José Alencar foi muito importante no embate dioturno que ele promoveu dentro do governo Lula, sempre com muito respeito, com o núcleo duro da área econômica, a questão que a gente já conversou em várias oportunidades sobre a política monetária. E ele sempre dizia, o Brasil é um país grande demais, é um país de primeiro mundo, é um país que tem uma política econômica diferente dessa que nós tivemos durante tanto tempo. Um país que tem que incorporar milhões de pessoas ao consumo, que tem que estender a cidadania aos brasileiros. Num certo sentido, acho que o José Alencar ajudou a socializar o capitalismo brasileiro, a levar o capitalismo para mais gente nesse país. Acho que esses são os grandes legados da trajetória dele como homem público. E, Wagner, uma outra característica é que José Alencar também não era um homem de mandar recado, Ele falava o que tivesse que falar, a quem fosse. Apesar da origem simples, chegou a ser um grande empresário e talvez essa aliança tenha dado tão certo entre Lula e José Alencar. Afinal, os dois também de origem pobre, mas chegaram ao sucesso. Um como líder sindicalista, o outro como empresário e, de repente, os dois se tornaram, então, presidente e vice-presidente da República. Mas, principalmente, o fato dele ter o que tivesse que dizer a todas as pessoas, a todos os políticos, de frente, cara a cara. Exatamente. Num certo sentido, a aliança Lula-Zé Alencar é uma aliança capital-trabalho, aliança por uma espécie de neo-desenvolvimentismo brasileiro, um nacionalismo de século XXI, alguma coisa assim. E com relação a essa característica pessoal dele, curiosamente, ele trazia o jeito mineiro, a conversa ao pé de ouvido, o contador de casos, etc., o brincalhão, e ao mesmo tempo isso que você está destacando, sem medo nenhum de falar de forma franca, honesta, aquilo que ele acreditava para quem quer que fosse. Essas duas características ele trazia na sua personalidade e eu acho que isso é um dos aspectos que fez ele ser uma pessoa tão admirada e tão querida, inclusive por adversários políticos. Inclusive por adversários políticos. Essa é uma bela nota, porque não só no momento de dificuldade da saúde, da debilidade da saúde do vice-presidente, ex-vice-presidente, mas em outros momentos, em discussões da economia do país, a oposição vinha à frente da tribuna no Congresso Nacional para elogiar as articulações feitas por José Alencar dentro do governo Lula na tentativa de abrir o diálogo com o Banco Central, por exemplo, em relação à questão da taxa básica de juros. Agora, professor, conta pra gente uma outra história que foi muito comentada anos atrás. Haveria espaço, na sua opinião, para um homem com, na época, 76, 77 anos de idade, se não houvesse essa debilidade da saúde dele, para ser o sucessor do presidente Lula? O presidente Lula tinha nele, além desse amigo, também uma possibilidade de um projeto de continuidade, na sua opinião, se não fosse o problema com a saúde? Eu acredito que a idade de fato já era avançada, independentemente do problema de saúde, mas o José Alencar era sim uma das possibilidades.
né, de um leque de possibilidades que se colocavam para a continuidade desse projeto. Até porque era também uma figura extremamente carismática, um homem que dialogava de A a Z, que tinha uma franqueza que lhe possibilitava ser respeitado por qualquer tipo de interlocutor. Eu acho que ele seria, na eventualidade de ser lançado candidato, ele provavelmente teria sido muito bem sucedido, né? Ele até numa entrevista concedida, se não me engano, para a própria Record, para o Paulo Henrique Amorim, eu estou lembrado disso, ele dizia: se for preciso, eu serei candidato. Eu acho que se não houvesse a doença, ele poderia ter sido uma das opções e acredito que teria sido bem sucedido. Professor Wagner Iglesias, muitíssimo obrigado por falar conosco. O professor é sociólogo, professor da Universidade de São Paulo, a USP. Agradeço muito a oportunidade, Eduardo. Um abraço para todos aí, para os telespectadores da Record News.